Bom dia, pessoal. Vamos lá ter mais uma aula aqui. Na verdade, nós vamos entrar aqui no capítulo 6, ok? Capítulo 6. O nome do capítulo é Atmosfera e sua dinâmica, ok? Então vamos lá. Dentro da atmosfera, pessoal, nós vamos trabalhar as camadas da atmosfera, vamos falar sobre o tempo, clima, umidade de ar, vamos falar um pouco sobre a TUP, né? Temperatura, umidade e pressão. Lembra que eu falei para vocês sobre a TUP? Temperatura, umidade e pressão, ok? Então isso aqui é uma outra que a gente vai ver. Então vamos lá. Primeiramente nós vamos falar aqui, ó, sobre o tema, né? Tempo e clima. Isso aqui é o que nós vamos trabalhar por enquanto agora. Tranquilo? Então vamos lá. Lembrando que o tempo ele está ligado à meteorologia. Tranquilo? E o clima está ligado à climatologia. Lembrando que nós já trabalhamos sobre a climatologia. Então, para a gente entender mais isso aqui, ó, nós vamos fazer análise da meteorologia, no caso do tempo, e da climatologia, no caso do clima. Tranquilo? Então vamos lá, vou colocar aqui. O tempo está ligado à meteorologia, ok? Lembrando que a meteorologia ela vai dizer assim que o tempo ele está chuvoso, ou ele vai estar ensolarado, ou ele vai estar nublado, ok? E o clima, quem vai trabalhar é responsável, na verdade, é a climatologia. Tranquilo? Então vamos lá. Então, repetindo, o tempo, quem é responsável é a meteorologia, o clima, quem vai trabalhar é a climatologia. Lembrando que na última aula, acho que foi na última, não lembro, mas nós falamos sobre a classificação de Köppen, ok? A classificação de Köppen, ele trabalha sobre a climatologia. E lá na climatologia, eles afirmam que existe uma quantidade de anos, uma faixa de 30 anos, para determinar o clima de um planeta, de uma determinada região. Beleza? A diferença entre os dois... tá errado. A diferença entre os dois, o tempo ele é curto, ok? E o clima ele é duradouro. Tranquilo? O tempo chuvoso, clima equatorial, tropical, temperado, beleza? Então vamos lá. O tempo, ele é o estado físico, ok? De onde? Das condições atmosféricas. Ele é o estado físico, das condições atmosféricas, de onde? De um lugar. Ok? Só que o clima, o tempo, eles vão influenciar, pessoal, diretamente no desenvolvimento da vida humana. Eu não estou falando só de pessoas, de respirar, de estar no bem-estar ao ar livre. Eu não estou falando só disso. Eu estou falando também que o clima e o tempo, eles são responsáveis também pelo desenvolvimento, né, aí como que eu posso dizer, da indústria, o desenvolvimento aí da agricultura, da agropecuária. Tranquilo? Então, o clima, né, coloca aqui, o clima, ele já vai ser duradouro. Tranquilo? Então, para ele ser duradouro, houve uma quantidade de tempo, de anos, não estou falando desse tempo, houve uma quantidade de anos de observação, no caso, Köppen, lembra de Köppen? Então, nós tivemos aí uma grande quantidade de tempo que observaram como é o comportamento climático do tempo daquela determinada região.
Então foi necessário 30 anos, é necessário na verdade, 30 anos para visualizar como é o comportamento do tempo em períodos diferentes, para poder determinar qual é o tipo de clima daquele determinado lugar. Tranquilo? O clima, ele já vai abranger áreas maiores, né? Número de regiões maiores, né? Alguns eventos, né? Alguns fenômenos naturais, né? De uma determinada região. Tranquilo? Então, a questão é que o clima, ele vem sofrendo alterações. Tranquilo? Ele vem sofrendo alterações. Essas alterações, elas podem ser diárias ou temporárias, beleza? Quem está fazendo a alteração do clima, do tempo, no caso, na verdade, é o homem, né? Devido com as suas ações, né, naturais assim. O que eu estou falando é de ações de desmatamento, né? Ações de criações de gado, retirada de minérios, os danos nos solos que vão ser causados, beleza? Vamos trabalhar outro tópico aqui, chamado de atmosfera. Beleza? A atmosfera é a camada gasosa que envolve todas as condições de vida do planeta. Vou colocar aqui. É a camada responsável pela condição de vida no planeta. Então, dentro da atmosfera, né, vamos ter mais 5 outras camadas. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui e vamos dividir ela em 5 camadas. Tranquilo? Vamos para a primeira. Vamos destacar a primeira aqui. Primeira camada das 5. Troposfera. Ok? A troposfera é a única camada no qual os seres vivos podem respirar. Ok? Podem respirar. Nas demais camadas, o ar ele já vai se tornar o quê? Rarefeito. Beleza? Nas demais camadas, o ar vai se tornar rarefeito. Tranquilo? Vamos lá para a próxima camada. Vamos falar aqui da estratosfera. A estratosfera, ela tem uma altitude de 20 quilômetros. Tranquilo? É nesta camada aqui que localiza-se a camada de ozônio. Ok? É nela que localiza-se a camada de ozônio. E você sabe que a camada de ozônio é como se fosse a sua pele. Tranquilo? É uma camada fina. É como se fosse uma madeira envernizada. Tranquilo? Então, existe uma mudança aqui nessa característica da camada de ozônio, onde o homem ele vem alterar. Como é que ele vai alterar? Emitindo gases na atmosfera. Tranquilo? Vamos lá para a próxima camada. Vou colocar aqui. Mesosfera. A mesosfera, pessoal, ele chega até a 85 quilômetros de altitude. A questão da mesosfera é a questão do frio. Tranquilo?
Nela, a temperatura chega a 90 graus negativos, 90 graus Celsius. E também é nesta camada que vai ocorrer a combustão. De quê? Dos meteoros. Ou meteoroides, pode ser meteoroides, vou colocar aqui assim. Ou seja, quando as rochas adentram na atmosfera da Terra, quando chega nessa camada aqui, é que ele vem passar por esse problema de pegar fogo, tranquilo? Vamos lá para a próxima camada. Vamos falar aqui da termosfera. Pessoal, a termosfera ela chega a 690 quilômetros, tranquilo? E nela, ela é caracterizada pela elevada temperatura. Por quê? Existe aqui um grande número de íons, certo? Que são átomos que ganham ou perdem elétrons em reações, tranquilo? Em algumas reações. Vou repetir aqui. Então, é nessa camada termosfera, tranquilo? Ela chega a 690 quilômetros. Uma característica dela é que a temperatura dela é muito elevada. E existe nesta camada um grande número de íons. Vou colocar aqui. Íons. Tranquilo? O que são íons? São simplesmente átomos. Esses átomos, vou colocar aqui, são átomos. Esses átomos, eles vão ganhar ou eles vão perder elétrons em reações, tranquilo? Mas vamos deixar isso aqui para o professor aí de física ou de química, ou para quem toca, tranquilo? Beleza? Vamos lá para a próxima camada. Essa camada aqui chama-se exosfera, tranquilo? Essa camada, ela chega até 10 mil metros km, de altitude. Tranquilo? Nela ocorre a transição com o espaço exterior e a camada extremamente... com o espaço exterior, no caso, o espaço exterior e a nossa camada. E essa camada aqui, ó, ela é extremamente rarefeita. Essa camada é uma camada de transição. Coloca aí, camada de transição. Professor, por que transição? Porque ela está entre o espaço e as outras camadas da Terra. Ela está entre o espaço e as outras camadas da Terra. Camadas, vou colocar aqui para não confundir. E as outras camadas da Terra. E aqui o ar é extremamente rarefeito. Beleza? Vamos lá. Ok? Vamos falar agora aqui, ó, sobre elementos do clima. Tranquilo? Lembrando que esses elementos do clima, tranquilo? Esses elementos do clima, eles na verdade, eles fazem parte da climatologia. Eles caracterizam a climatologia. Tranquilo? Eles vão caracterizar a climatologia, beleza? Então, esses elementos que eu vou falar, chamados de TUP, ok? E eles que vão ser fundamentais para definir qual vai ser o tipo de clima. Lembrando, coloca aqui, ó. A TUP, aqui, ó. A TUP é fundamental para quê? Para caracterizar, coloca aqui, ó, fundamental para caracterizar e definir o clima de uma região.
tranquilo? Para caracterizar o clima e definir aqui o clima de uma região. Mas quem é que vai fazer parte da TUP, certo? Pessoal, além da temperatura, da umidade e pressão, nós vamos ter aí precipitações, nebulosidades, mas a TUP é a principal, tranquilo? Então eu vou colocar aqui, ó, temperatura. Professor, por que você está falando assim? Umidade e aqui pressão. Por que você está falando assim? Porque, pessoal, já havia em vestibular eles falaram sobre a TUP. E geralmente em palestras, né, em alguns lugares aí que vão falar sobre alguma situação climática, eles vão falar sobre clima. Eles vão falar sobre a TUP. Eles vão falar sobre a TUP, tranquilo? Então vamos lá. Vamos trabalhar primeiro aqui, ó, a temperatura. A temperatura, pessoal, ela é medida em graus, ok? Celsius, Fahrenheit, ou pode ser chamado de Kelvin. De Kelvin. Tranquilo? Professor, existe diferença entre Fahrenheit e Celsius? Existe. O professor de física deve saber melhor do que eu, tranquilo? Mas Fahrenheit, se eu não me engano, o grau Celsius, a temperatura menor dela é 32 Fahrenheit, tranquilo? O Celsius, a menor temperatura dele é 0 graus Celsius, tranquilo? Olha só. Colocar aqui, ó, Fahrenheit, 1,8 Fahrenheit é igual a 1 grau Celsius, tranquilo? A 1 grau Celsius. Então, Fahrenheit, o mínimo dele é 32 e o Celsius é 0, tranquilo? Mas isso aqui, pessoal, é física, envolve vários cálculos aí, né, que eu também não sei, que é uma questão aí de física, mas enfim, vocês podem perguntar aí do professor, que ele vai explicar melhor para vocês, tá? Então vamos lá. Vamos colocar outra aqui, umidade do ar. Lembrando, a umidade do ar, ela vai ser o vapor. Opa, tá certo. Não era para puxar essa seta aqui, tá? Era só colocar um asterisco. Então aqui T, U. Lembra de TUP? Então vamos lá. Aí nós vamos ter aqui, ó. Opa, balançou um pouco. A umidade, ela vai corresponder ao vapor de água. Tranquilo? Coloca aqui. Corresponde ao vapor de água. Onde que está essa água? Onde é que ela vai se encontrar? Na atmosfera. Tranquilo? Só que essa quantidade de vapor de água, que possivelmente será encontrado na atmosfera, ela vai ser muito relativa. Professor, por que relativa? Porque dependendo do lugar, a umidade de ar, a umidade do ar, ela vai ser diferente. Por exemplo, você não pode dizer que a umidade da Amazônia, a umidade do ar daqui é a mesma proporção da umidade do deserto, a mesma umidade dos Estados Unidos, ou no caso aí do Japão, por exemplo. Tranquilo? Então, essa umidade de ar, ela se divide em duas. Tranquilo? O nome dela é absoluta e a outra é a relativa. Professor, como assim? Vamos lá. Absoluta, ela é a quantidade de vapor que existe, vapor de água, tá? Que existe
em 1 metro cúbico de ar. Ok? Em 1 metro cúbico de ar. Professor, e a relativa? É a relação, coloca aqui, entre o vapor e o ar. Tranquilo? Nela vai ter o quê? A quantidade, certo? Máxima de vapor de água ou de ar para determinar ali ou seja, para determinar uma temperatura. Tranquilo? Então é a relação entre o vapor e o ar, entre a quantidade máxima de vapor e entre a quantidade máxima de ar. Tranquilo? Beleza? Vamos falar da outra aqui, chama-se pressão. O P aqui, ó, de tupi. Tranquilo? Pressão atmosférica. Tranquilo? Então, olha só. A pressão atmosférica, ela não é... Isso aqui também é relativo. Tranquilo? A pressão atmosférica, pessoal, ela não é perceptível em vários lugares do planeta. Tranquilo? Muitas pessoas não chegam a perceber isso daí. E outras pessoas, dependendo do lugar de onde vão estar, você vai ver que a pressão ela é maior em uns lugares e menor em outros. Eu vou colocar aqui. Olha só. Vou fazer um desenho para explicar a pressão atmosférica. Nós temos aqui o mar. Coloca aqui, ó. Mar. Ok? E aqui nós vamos ter aqui uma área de relevo. E aqui nós vamos ter uma área elevada de relevo. Então, eu vou colocar aqui, mais uma vez, vou escolher 2 curuminhos aqui, para trabalhar aqui. Vamos lá. Vamos colocar aqui o Pedro. Tranquilo. O Pedro. E aqui em cima o Vitor. Ok? A barra do Vitor aqui, ó. Vamos lá. Nós temos aqui o nível do mar. Nível. Pergunta: qual dos dois, Pedro ou Vitor, tem mais pressão sobre o corpo? Ok? Quem respondeu? Pedro está correto. Pedro tem mais pressão sobre o corpo. Ok? Professor, por quê? Porque nós temos mais gases, mais água, mais ar, tudo sobre o Pedro. Então, é um monte de coisa caindo em cima do Pedro aqui, ó. Em cima do Vitor, não tem. Tem pouco ar, tem pouca água, tem poucos gases, tranquilo? Então, tem menos pressão. Então, aqui no Pedro nós temos mais pressão e aqui no Vitor nós temos menos pressão. Ok? Pessoal, é só vocês se lembrarem daquele filme da Era do Gelo. Aquele esquilo, quando cai atrás dos nós, se não me engano, do nose, né, que ele vai lá para o fundo do oceano, o que vai acontecer com ele? Ele vai atrofiar, porque a pressão ela é muito grande nessa região. Beleza? E por fim, nós vamos falar aqui da precipitação. Professor, o que é precipitação? Vamos lá. É a mudança do estado físico da umidade da atmosfera. Ok? Essa precipitação, esta mudança, ela vai fazer parte do ciclo. Do ciclo. Puxa, errei de novo. Ciclo hidrológico. Nós vamos ver numa próxima aula. Ela faz parte do ciclo hidrológico. Tranquilo? Então, a precipitação nada mais é do que a chuva. Tranquilo? Ela está em forma, na verdade, de gotículas. Tranquilo? Ah, professor, e essa precipitação, e essa umidade? Como é que essa umidade ela pode se transformar?
ela pode se transformar em neve, em granizo, em orvalho, geada, neblina. Nós já vimos isso daqui, ó, no sexto ano, beleza? Tranquilo, pessoal? Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar outros assuntos, outros conteúdos referentes à TUP, que vão fazer compor aqui a TUP, beleza? Um abraço, não esqueça de anotar no caderno aí, ok?